Eu quero parabenizá-lo em nome da nossa sede nacional, toda a equipe de obreiros e membresia. Eu quero parabenizar o senhor pelo seu trabalho, qual estamos comemorando o 3º ano aqui em Rio do Meio. 3º ano e celebrando o 1º ano aqui no nosso tempo próprio. Glória a Deus. Porque nós estivemos aqui desde o princípio, aqui quando começou, onde o terreno estava vazio, e nós tivemos a oportunidade de colocar a mão na massa e ver a obra do Senhor sendo erguida neste lugar. E hoje está o tempo pronto. É bem verdade que ainda faltam algumas benfeitorias para ficar melhor ainda, mas o pior já passamos. Se estamos aqui, é porque Deus, Ele é bom e Ele é o Deus Todo-Poderoso que vela pela sua igreja nesta terra. Glória a Deus. Parabenizo a você que faz parte deste ministério. O ministério primitivo é um ministério comprometido com a verdade e com a palavra de Deus. Louva a Deus por fazer parte deste ministério, o qual o meu sogro, pastor José de Virgens, em memória, falecido, descansa no Senhor, é um dos fundadores, vice-presidente desta obra. Partiu para o Senhor, descansou, está descansando com Cristo, mas ele deixou o seu legado, juntamente com seu irmão, pastor Vitório Silva da obra. Esses dois homens, dois missionários guerreiros. Ainda temos a graça de ter o pastor Vitório vivo, apesar de estar debilitado, sua saúde. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus tem nos concedido essa graça de poder fazer parte deste ministério. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pelo ministério de louvor em PCJ, aos músicos aqui da igreja local. Quero parabenizar vocês estão de parabéns. Que Deus continue guardando vocês, abençoando grandemente a vida de vocês. Vocês são instrumentos de Deus nessa terra. Lembrem-se que antes desse instrumento de cordas, ou mesmo de teclas, instrumentos sonoros por meios eletrônicos, antes disso, você é o instrumento principal de Deus. É de você que Deus requer o verdadeiro louvor, a verdadeira expressão do profundo do seu coração. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Raquel, que não estava previsto para mim, mas estava em dúvida por conta da quantidade de pessoas que estariam vindo. Mas Deus proveu e ela está aqui. Deus te abençoe. Pela vida de Jefter, Deus abençoe também. Meus irmãos, iremos ministrar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Genivaldo por ter concedido a oportunidade a mim em estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Eu disse para ele que eu não sou pregador avivalístico, aquele pregador que faz grandes barulhos e que levanta poeira, mas nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus por si só, ela é poder. Ela é mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Se você entrou aqui com alguma intenção, se você entrou aqui com algum propósito, eu quero te dizer que a palavra de Deus vai a fundo em teu coração. Abre o teu coração, portanto, nessa noite. Não espere que Deus venha abrir o teu coração, mas abra o teu coração, porque Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. Talvez, quem sabe, você se pergunte: por que esta igreja foi aberta neste lugar? Por que esta igreja foi estabelecida neste lugar? Talvez ainda você esteja se perguntando: será que Deus de fato ama este povo? Será que Deus de fato tem um propósito para a vida deste povo, que aparentemente para algumas pessoas, os crentes, o qual é visto por muitos, é
assim como queira, talvez representem pessoas, ou talvez pareça ser um povo que não tem o que fazer, ou talvez pessoas que não têm, talvez um grau, um nível superior de escolaridade. Por essa razão, estão infiltrados dentro das igrejas, porque não sabem o que querem, não sabem o que faz, não sabem onde estão, não sabem para onde ir. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu te pergunto nesta noite: será que Deus está vendo esse povo? Será que Deus está contemplando esse povo? Será que Deus tem um propósito para a vida desse povo? Talvez, quem sabe, você está perguntando: o que Deus espera então desse povo? O que Deus espera então desse povo? Mas eu quero te dizer: aleluia, Deus está aqui. Glória a Deus. Deus está aqui nessa noite e Ele te contempla. Aleluia, aleluia. Mas essa noite eu convido você a olhar para Deus. Eu te convido você a olhar para os céus. Eu te convido você a olhar para cima, porque a Bíblia diz que é de lá que vem a nossa redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus estabeleceu esta igreja porque Deus tem um futuro para a sua vida. Deus estabeleceu a igreja neste lugar é porque Ele tem um futuro brilhante para você. E que as coisas dessa vida, as coisas que simplesmente vemos, que enxergamos, simplesmente essas coisas passarão. Não ponha o seu coração nessas coisas, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Talvez, quem sabe, você tenha se preocupado com o teu futuro, mas eu quero te dizer que Deus tem um futuro melhor para você. Deus tem um futuro melhor para a sua vida. Deus tem um futuro melhor para a sua família. Talvez, quem sabe, você não sabia disso, mas essa noite eu vim trazer uma mensagem de Deus para o teu coração e dizer para você que Deus tem um futuro melhor para você. Aleluia. Quantos aqui já parou para pensar no seu futuro? Talvez, quem sabe, existe alguém que ainda não parou para pensar no seu futuro, como será o seu futuro. Quando nós falamos do futuro, estamos falando de algo que há de vir, algo que nos acontecerá à frente. Mas a Bíblia diz que a nós não compete saber o dia, nem as estações do tempo, o que há de acontecer daqui a alguns instantes. Isso não nos pertence saber, porque unicamente a Deus que conhece todas as coisas. O dia do amanhã cuidará de si mesmo. Mas Deus é aquele que tem o controle, o domínio. Deus é aquele que tem o nosso presente e o nosso futuro gravado na palma das suas mãos. E nesta noite Ele tem um futuro para você. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com a igreja um texto bastante conhecido, registrado no Evangelho segundo escreveu João. João, o discípulo amado, aquele a quem Jesus, estando na cruz do Calvário, ele olha para aquele homem chamado João, o discípulo amado, e ele olha para Maria, sua mãe. Poder estar sentado mesmo, queridos. Obrigado. Jesus, diante da cruz, ele diz: filho, eis aí a tua mãe. Depois ele olha para sua mãe Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Foi o mesmo que Jesus dizia para sua mãe: minha mãe, cuide de João. João, cuide bem da minha mãe. Aquele discípulo, esse discípulo que escreveu este evangelho, é o mesmo João que, depois de resistir, de pregar o evangelho, de pregar a Cristo, a Bíblia diz que ele foi condenado à morte por Domiciano. A história declara que Domiciano foi um imperador em Éfeso, em Roma. E aquele imperador então procurou de todas as formas a buscar o último discípulo, o último apóstolo.
esse João, ele foi condenado a morrer. Nessa época, todos os outros apóstolos já haviam morrido. E João, esse discípulo amado, apóstolo do Senhor, era somente ele o único que restava. E o imperador então buscou a exterminar. Estou falando aqui dos discípulos originais, os primeiros, dos 12. Porque Jesus teve tantos outros discípulos. Mas estou falando dos discípulos originais, dos 12 que ele convocou. Depois de ter orado a noite inteira, ele saiu pelo mar da Galileia e escolheu os seus discípulos, a quem ele haveria de preparar para dar sequência ao ministério. E esse é o mesmo João. A Bíblia diz que a história conta que Domiciano mandou preparar um tacho de azeite fervendo para que jogasse João, o apóstolo amado, o último que restava. E a história nos conta que Jesus havia profetizado na vida de João, dizendo que ele não morreria, mas ele não morreria de morte cruel como os outros apóstolos. Porque se você for ler a história dos apóstolos, você vai ver que as mortes deles foram mortes cruéis, horrendas. Mas João, Jesus fez uma promessa para ele que ele não morreria de morte cruel. E quando Domiciano mandou que lançasse ele no tacho de azeite, a história nos conta que ele saiu como uma águia. Foi o mesmo que caiu dentro de uma água fria. Da mesma forma que jogaram ele, ele saiu rapidamente daquela água e não morreu, porque havia uma promessa sobre a vida dele. Por conta disso, o imperador Domiciano, injuriado com aquela ação, porque não havia conseguido matar aquele homem, ele mandou então que isolasse aquele homem numa ilha chamada Ilha de Patmos, na Ásia Menor. Uma ilha pequena, rochosa, vulcânica. E aquele homem então, o apóstolo amado, foi jogado, foi lançado, foi levado para a Ilha de Patmos. E lá ele ficou por muitos anos. Só depois que aquele imperador morreu, foi que então outro imperador, que assumiu o lugar, pôde trazer aqueles homens que foram isolados, puderam dar a liberdade para que eles voltassem para a cidade. Então, a Bíblia conta que João, esse João, ele morreu de velhice. Ele não foi morto à espada, não foi morto no caldeirão de azeite fervendo, ou decapitado o seu pescoço, como foi o apóstolo Paulo, ou talvez arrancado o seu couro vivo, assim como foi Filipe na Frígia. Mas Deus, na pessoa de Jesus, tinha feito uma promessa. Portanto, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se Deus fez uma promessa para você, que você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na tua vida, levante a tua mão e acredite nisso, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Texto de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 14, e o verso de número 1. João 14, 1, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja o nome de Jesus. O texto que registra onde um dos seus discípulos, por nome Tomé,
Ele pergunta: nós não sabemos para onde vais. Jesus havia advertido por muitas vezes os seus discípulos, dizendo que ele iria para o céu, que ele voltaria para buscar o seu povo. Mas mesmo assim, os discípulos ainda estavam um pouco atônitos. Os discípulos estavam ainda se perguntando qual seria o seu futuro. Senhor Jesus, o Senhor está partindo, e agora o que será de nós? Qual será o nosso futuro? Ele disse: se não fosse assim, olha, eu vou preparar para vocês lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus nos fez uma promessa de que o nosso futuro será um futuro brilhante. O nosso futuro será um futuro de vida e de vida eterna. Aleluia! Aleluia! Talvez você que ainda não é evangélico, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você não parou para pensar qual será o seu futuro. Talvez alguns projetam o seu futuro, dizendo: eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Temos um outro texto registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16, quando Jesus, ele diz: logo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Muitas das vezes corremos de um lado para o outro, tentando levar a nossa vida da forma que nós queremos, sem pensar no futuro, o qual Jesus nos prometeu, que Jesus proferiu. Mas eu te pergunto nessa noite: onde será o seu futuro? É lamentável, irmãos, que muitos cientistas estão procurando lugares em outros planetas para passarem o seu futuro além das estrelas. Talvez em alguns planetas habitáveis. Alguns até já ousaram comprar seus passaportes para viver nesses planetas no futuro. Mas eu quero dizer uma coisa: sabe o que é isso? É que muitas pessoas, com a sua vida pecaminosa, muitas pessoas têm vivido uma prática de pecado, de erro, e muitas das vezes não querem admitir que só existe um lugar seguro. Só existe um lugar seguro. E o lugar seguro onde existe, onde Deus me convidou e convida você nesta noite, é o céu, onde Ele vai preparar lugar e Ele vai voltar para nos levar. O meu conselho nessa noite para você é que você escolha hoje mesmo onde você irá passar o seu futuro. Deus, aleluia. Será que você já pensou nisso? Louvado seja o nome de Jesus. Com quem você deseja passar o futuro? Ou viver no futuro? Com quem? Você já parou nisso? Já parou para pensar? Você se lembra que você não é um extraterrestre? Que você é uma alma mortal, onde a qualquer momento nós desfalecemos o nosso corpo e desce a sepultura? E aí eu pergunto para você: e o seu futuro? E onde você passará a sua eternidade? Possamos nessa noite o que Jesus diz sobre o nosso futuro, sobre o teu futuro. Quando Tomé, ele faz essa pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Talvez existem muitas pessoas se perguntando ou perguntando a mesma coisa. Eu não sei para onde eu vou. Aí muitas pessoas estão dizendo assim: eu não sei de onde vim, não sei onde estou e não sei para onde vou. Você está totalmente
perdido, meu querido. Glória a Deus. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe onde você está, e não sabe para onde vai, você está perdido igual cego no meio de tiroteio. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que vai te orientar. Aleluia. A você tomar uma decisão e saber onde você está. Acorde. Você está na vida, na terra dos viventes. Mas Deus tem um futuro para você. E é nesse futuro é que você precisa se preocupar. Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe eternidade sem Jesus. Não existe outro caminho se não for por Jesus. Isso quer dizer que você não adianta você buscar recursos. Não adianta você procurar outros meios para você gozar do seu futuro, o melhor futuro. Se você ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, se você ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, Glória a Deus. e você deseja viver um futuro de glória, um futuro de alegria, um futuro de paz, eu quero te dizer nesta noite: entre pelo caminho. Entre pelo caminho. O caminho, disse Jesus, eu sou. Jesus é o único que tem o poder e a autoridade de dizer: eu sou. Ele é o caminho de volta para Deus. A Bíblia declara que todos nós estávamos distanciados de Deus. Era a nossa condição antes. Nós éramos assim. Mas hoje, Jesus nos achou. E Ele nos deu essa graça de estarmos aqui para adorar e bendizer o seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Existem muitas pessoas tentando levar outras pessoas a Deus por caminhos que não são Jesus. O caminho verdadeiro é Jesus. Se alguém te apresentar um outro caminho, pula fora do barco, porque o único caminho verdadeiro é Jesus. Quando ele disse: eu sou o único, ele está fechando todas as brechas, e não abre exceção para ninguém, nem para sua própria mãe que gerou, nem para Maria. Ele disse: eu sou o único, mais ninguém. Não existe Maria, não existe Pedro, não existe João, não existe ninguém que possa te conduzir a Deus. Deus, você só chega até Ele por meio de Jesus. Somente por meio de Jesus. Ele está dizendo, é Ele que está dizendo. Acompanhe na sua Bíblia, no versículo 5 e 6. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus fazendo sacrifícios. Ninguém vem a Deus pagando promessas. Ninguém vem a Deus pagando indulgências. Ninguém vem a Deus fazendo confissões em confessionários. Ninguém pode ir a Deus se não for por meio de Jesus. Você deve confessar o seu pecado a Jesus. Ele é o único meio de você se chegar a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Eu tenho uma boa notícia para que você possa desfrutar um bom futuro, um futuro brilhante na sua vida, e você possa se alegrar na eternidade com Deus, com os anjos, e dizer: muito obrigado, Deus. Em primeiro lugar, você deve entregar o seu coração aos cuidados do Senhor Jesus. Entregando o seu coração aos cuidados de Jesus. Jesus, Ele deseja que você entregue o seu coração para Ele. Ele deseja te conduzir a esse futuro. Entregue-se ao Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4 e o verso 7, ele diz: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim, de você, queridos. Ele tem um cuidado todo especial de mim, de você.
da liderança. Alguém tenta esconder do pai, da mãe, alguém tenta esconder de alguém, mas eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Os olhos de Deus, eu costumo dizer que é um verdadeiro raio-x, que Ele olha para mim e para você e vê o que está escondido lá, por dentro, por fora, do outro lado. Ele sabe, não tem por que esconder nada dele. Aleluia! Esse é o Deus que você precisa entregar o seu coração aos cuidados dele. E diante desse Deus, Ele cuidará de você e da sua família. Aleluia! Quando Ele diz: não se turbe o seu coração, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. No capítulo 14, versículo 1, Jesus está dizendo que você não se preocupe. Turbar o coração é estar preocupado, é estar ansioso. Mas temos um texto bíblico onde Jesus, Ele diz que nós não devemos estar ociosos, estar preocupados por coisa alguma desta vida, porque Deus é quem cuida dos seus, Deus é quem cuida do seu povo. Portanto, meu irmão, minha irmã, entregue o seu coração nas mãos de quem tem o melhor cuidado. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas às vezes, ao invés de entregar o nosso coração, às vezes nós nos preocupamos e aí começamos a correr como louco, começamos a trabalhar como louco, preocupado com o nosso futuro, preocupado com o que há de acontecer amanhã. Mas temos aqui uma parábola do rico insensato, onde Jesus conta esta parábola dizendo: Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Talvez, quem sabe, Deus está olhando para mim e para você, e Ele contempla o nosso coração e as nossas atitudes, talvez como louco que corre desesperadamente sobre as coisas dessa vida, preocupado com o futuro que logo vai passar. O texto nos conta em Lucas, no capítulo de número 12, versículos 16, capítulo 12 de Lucas e versículo 16 a seguir, nos conta que aquele homem estava tão preocupado com as suas coisas, preocupado com a sua lavoura, e de repente ele olha e diz: eu não tenho mais espaço em meu celeiro para guardar tanta mercadoria, para guardar tantas coisas. Quem sabe o trigo, quem sabe os vinhos, quem sabe tantas outras coisas que eles colhiam e guardavam nos seus celeiros. E então começa a olhar para dentro dele, começa a se julgar, dizendo: eu sou um homem rico, mas eu posso me tornar muito mais rico. Eu sou um homem cheio de muitas propriedades, mas eu preciso adquirir mais propriedades. E a Bíblia declara, dentro desta parábola, em que aquele rico insensato, a Bíblia diz que ele então começou a desejar no coração, a criar ali grandes celeiros, para que pudesse armazenar mercadoria, e talvez, quem sabe, estava pensando no futuro, que talvez para ele nunca se acabaria. Quantas pessoas estão iludidas, quantas pessoas estão cegamente envolvidas